graça e paz a todos vocês. Boa noite também àqueles que estão em suas casas aí, aqueles que estão no carro, aqueles que estão chegando agora. Nós estamos iniciando nosso culto da noite, terça-feira. E como eu sempre costumo dizer, né, que nós estamos separados fisicamente, mas unidos em espírito, né? Então, em nome de Jesus Cristo, oramos. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso que está no céu, Pai, obrigado, Deus, por esse momento, nesta hora. Venha, Senhor, tomar primazia de tudo que vai ser feito aqui, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor tome a direção, seja na palavra, seja no louvor, mas que o Senhor possa estar junto conosco aqui, Senhor, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, pois assim eu te peço, assim eu oro. Amém. O irmão Isaías vai estar louvando nesse momento. Aleluia, vamos exaltar o nome do Senhor, que Ele é digno e santo de todo louvor, amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Que nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado
do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, oh, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Necessitamos de Deus, necessitamos mais de ti. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus amados irmãos, a gente precisa pedir ao nosso Deus cada vez mais a renovação, cada vez mais a mudança, buscar cada vez mais essa transformação em Deus. E o tema vos que trago hoje diz assim: obstáculo à maturidade emocional. O obstáculo à maturidade emocional é um tema muito importante, muito bom, que a gente pode entrar em alguns conceitos, mas antes eu quero ler para nosso Senhor, nosso Deus aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, para que a gente compreender melhor Mateus capítulo 5, 44, o Sermão da Montanha. Uns consideram esse texto como um texto de mais um novo mandamento dado por Jesus, que tivemos um mandamento ali os 10 mandamentos no Antigo Testamento, mas hoje há algumas interpretações que dizem que esse também é mandamento. E o texto diz assim: vamos voltar aqui ao 43, 5:43, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e o dirás ao teu inimigo. No 44 diz: mas eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos, e orais pelos que vos perseguem, para que vós tornais filho de Deus, do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bens, e Ele enviará chuva sobre os justos e injustos. Amém? Santo Eterno Deus, Todo-Poderoso, está no céu, Senhor, dá sabedoria nesse momento, habilidade, que o Teu Espírito, ó Deus, fale ao Senhor, aos nossos corações, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo antes, meus amados, vocês que estão em casa, eu falei anteriormente que o tema seria obstáculo e maturidade emocional, e eu confesso que fui buscar mais um entendimento sobre isto. E o que é um obstáculo? Eu começo aqui perguntando o que é um obstáculo. E você pode imaginar o obstáculo de várias maneiras, mas eu trouxe aqui um conceito de obstáculo que diz o seguinte: a desmotivação é um dos princípios e fatores que impede o desenvolvimento profissional. Isso tem atrapalhado algumas pessoas. E ele começa aqui a escrever dizendo: a falta de ânimo é uma consequência, da desmotivação. Ou seja, por exemplo, no mercado de trabalho pode se destacar que com a dificuldade cada vez mais, isso tem trazido problemas sérios de desmotivação, porque as pessoas não conseguem alcançar o seu objetivo, aquilo que ele propôs para a sua vida, e ele começa a ter dificuldade, ter problemas, até porque geralmente acontece muito, eu tenho ouvido alguns jovens que terminam a faculdade, ou que terminam até mesmo o colégio, e ele não consegue emprego, e às vezes ele fica dizendo: mas como é difícil.
e eles ficam desmotivados. E às vezes coloca dentro sim, eu não vou conseguir, e coloca um obstáculo na sua vida. Isso também na vida evangélica, também há uma vida cristã, há também esses conceitos, essas perguntas, essas interrogações que acontecem. Mas o autor escreve aqui: vencer a adversidade é o melhor caminho para alcançar o sucesso em sua carreira. Ou seja, você tem que passar por cima disto. Você tem que vencer isto. E eu costumo dizer, colocar que isso, as coisas vão acontecer no seu tempo certo. Tá? Eu costumo falar isso para as pessoas, costumo aconselhar a seguir um caminho, dizer que ele vai conseguir. Porque também, quando eu era jovem, também eu tive essas perguntas interrogativas dentro de mim, que eu me dizia o seguinte: mas estudar para quê? Se eu estudo e não consigo chegar. E teve pessoas que me aconselhou a um caminho e dizer: tire do seu caminho. Você está aqui porque você tem capacidade. Você está aqui porque você vai conseguir. E assim aconteceu, e graças a Deus. Mas também eu quero tratar de um tema que ele traz aqui, o que é a maturidade emocional, quando o tema diz maturidade emocional. Também fui buscar o conceito de maturidade emocional, buscar este conceito, no qual a maturidade emocional também é importante. O que é sentir emoção, pessoal? Tem uns que têm emoção de chorar, tem sempre essa emoção, tem emoção de alegria, né? Mas aqui o conceito que eu trouxe diz o seguinte: ele vai começar fazendo uma pergunta: mas afinal, o que é a maturidade emocional? E ele vai escrever que a maturidade emocional tem muito a ver com a inteligência emocional. E aí vai falar da inteligência emocional. Ou seja, é saber lidar com as emoções. É saber compreender e enfrentar as dificuldades da vida. Ele começa a trazer isso aqui. É ter capacidade de tolerar as frustrações do cotidiano. E isto não significa que a pessoa que é madura emocionalmente não sofra. Ele deixa bem claro isso aqui no texto. Ela sofre, sim, como todas as outras pessoas, mas, porém, ela consegue se livrar rapidamente dos sentimentos desagradáveis, da tristeza, da raiva, daquilo que o perturba. E ele vai dizer: e para você entender, não é nada fácil. Mas as características dessa aqui, maturidade, está relacionada então com o quê? Né? Aí ele deixa essa pergunta aqui. Então é como eu falei: tudo vai através de um conceito. Mas também eu quero... Isso aqui foi um conceito, assim, por um psicólogo que ele escreveu isto aqui, mas também há outro aqui que vai escrever o seguinte. Ele vai trazer mais no contexto, um contexto cristão. E ele começa aqui dizendo: alcançar a maturidade espiritual. Ele vai falar da questão agora, maturidade espiritual. Que isso tem a ver com a igreja, tem a ver com o cristão. Tá? Aqui eu trouxe mais um texto acadêmico, dentro de uma regra profissional, né, de inteligência, mas aqui agora vamos especificamente trabalhar em um segmento de maturidade espiritual. Quando ele fala, alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio na vida cristã. Ele começa a dizer isso, que isso pode causar. Amadurecer espiritualmente, ele está falando, o que é isso? É passar da forma imatura de pensar e agir para a forma madura. Ou seja, você vai sair de um caminho para outro caminho. E esse caminho, ele fala, imatura
para a fórmula madura. E aqui ele começa a descrever dizendo o seguinte: quanto mais uma pessoa é madura, mais ela desprende de Deus, mas ela depende, ela depende de Deus e menos depender do homem. A maturidade está intimamente ligada ao nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Ele está escrevendo aqui dessa maneira, dizendo isto. Ele diz assim: é claro que durante a jornada cristã sempre há espaço para aprender e crescer. Por isto é importante ter humildade para evoluir. Mas afinal de contas, o que é maturidade espiritual? Deus nos chamou para uma vida de constante evolução. Ou seja, e aqui há outra interrogação. Como eu sempre, e aqui a interrogação, uma vida, uma vida constante evolução, você evoluir, crescer, desenvolver. Tá? Ele fala dessa maneira. Mudar de nível não é algo automaticamente, ou seja, assim eu fazer uma escolha pessoal. Esse é um mudar de nível, como eu falei antes, que você vai ter essa mudança. E Paulo, ele percebe isso aí, quando a igreja de Coríntios, ela se converte, quando ali ele vai pregar, vai ensinar o evangelho, ele percebe ali que essas palavras, não existia maturidade, não existia um crescimento maduro naquele povo, e Paulo vai trazer uma questão interessante no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ou 3, de 1 a 3, e Paulo, quando percebe que a igreja de Coríntios está imatura, ele diz: eu preciso trazer algo, eu preciso falar algo para aquele povo, e Paulo vai escrever as cartas aos Coríntios, diz o seguinte: irmãos, não pode falar a vocês como espiritual, não pode falar assim, mas como carnais. Paulo vai usar essa expressão e vai trazer como a criança em Cristo. Dei a vocês leite. Isso quando ele retorna lá, que ele já tinha passado antes nesse lugar, mas Paulo retorna para assim: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de receber, de fato, de recebê-los. Mas de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são, ó que palavra, carnais. Então Paulo percebe isto na igreja de Coríntios, e isso, se você for andar ao redor, você vai perceber que ainda há pessoas imaturas, há pessoas que ainda não compreendeu o que é o evangelho, e ali não compreendia, eles não compreendiam o que é o evangelho. Paulo, ele ensinou ali, ele colocou escola desenvolvida para ensinar o evangelho. Paulo volta para verificar aquele que ele tinha ensinado, e Paulo percebe este caminho dos crentes maturos. Ele diz assim, ao final, porque ainda são carnes, ainda são pessoas que agem na carne. Isso acontece até hoje. E Paulo reconhece que a igreja de Coríntios tinha o quê? Um comportamento carnal. Ficou claro aqui. E por isso a sua fala estas pessoas eram o quê? De alimentar-se a um nível bem básico. O que significa levar um nível bem básico, perdão. Entende, porém, que a maturidade espiritual é algo que alcança, né, pelo conhecimento teórico, e ela é o fruto de um coração cheio de fome e sede de Deus. E aqui, Daniel Goleman, ele lançou um livro em 1986,
que esse livro é Inteligência Emocional. Eu trouxe alguns conceitos também aqui, que em seu livro, Daniel explica que não há diferença genérica entre os vitoriosos e os fracassados. E no contexto de Paulo, você percebe que aquele povo que não alcançou a maturidade espiritual é um povo fracassado e até hoje é fracassado. Mas isso não importa para Daniel. Ele diz: todos os indivíduos são capazes e, portanto, de desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, mas ao mesmo tempo que tem um povo que não alcançou a maturidade espiritual, que não alcançou a maturidade emocional, também tem povo que tem essa capacidade, e nem todos são tão assim ruins, que não consiga compreender. E o teólogo, ele vai dizer, de acordo com ele, de acordo com o teólogo não, perdão, o psicólogo, de acordo com o psicólogo, ele diz que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de agir com boas emoções dentro de nós e no nosso relacionamento. Ele diz isso, repetindo, ele diz assim, boas emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Em outras palavras, ele quer dizer que a inteligência emocional é a capacidade que temos de identificar e compreender, administrar e usar a emoção positivamente. Ele traz esse conceito. E o teólogo começa dizendo: quando deixarmos que a emoção tome conta, olha o que ele diz, quando deixamos que a emoção tome conta, somos induzidos ao erro e a atritos desnecessários. A inteligência emocional, ele quer dizer que atua como uma forma consciente de canalizar-se a emoção para amenizar-se a tensões e a superar obstáculos. E além disso, permite que a comunicação com os membros se torne-se mais eficiente e clara. Isso, né, superando os obstáculos. E os sinais? E qual é, pastor, os sinais emocionais? Ele também vai dar uns sinais aqui. Ele diz, sinais de quem tem inteligência emocionais, fica assim, bem claro. E aqui ele começa a escrever. A pessoa está satisfeita com o seu desempenho e resultado que trouxe, ou seja, aqui ele vai falar em conceito também, ele vai falar conceito tanto na vida cristã como na vida profissional. Sem importar, ele diz, sem importar-se em receber ou não elogio por realizar o seu desempenho, ou seja, o seu trabalho, ou sua competência. Ele vai trazer esse conceito, que essa pessoa não está preocupada com isto. Ele vai escrever no 2, ele vai dizer o seguinte, reconhecimento da sua limitação. Então ele fala que o profissional, como inteligência emocional, é o quê? É focado em seu trabalho, o seu desempenho, ou o seu desenvolvimento que foi atribuído para ele, é cumprir com todo prazer. Porém, reconhecer quando fizer o possível, o mesmo assim não conseguir cumprir uma meta também, para ele não vai atingir. Isso significa a inteligência emocional inteligente. E o Daniel começa a descrever aqui mais alguns exemplos. Ele diz assim, apesar das soluções, todos estamos sujeitos a nos deparar-se com problemas. Ele diz isso, e não está escapo. Durante o quê? Durante o dia, durante os momentos, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja na faculdade. Mas ele também diz, ele também vai frisar, mas no entanto, quando isto acontece com uma pessoa que tem inteligência emocional, olha como ele vai aqui destacar, mas quando isso acontece, pessoas que enfrentam problemas, tanto onde for que eu falei que citei anteriormente, isso vai acontecer, mas está acontecendo com uma pessoa inteligente emocional, a sua primeira atitude é tentar apontar as soluções, em vez de se
em vez de se juntar ao time dos que só se queixa das situações. Ele traz esse conceito que a pessoa ela não vai se juntar com aqueles que se queixam, ou daqueles que comenta sobre suas situações difíceis que enfrentou. Não. Ele diz, é lidar bem com a situação de pressão, onde você esteja, em qualquer lugar que foi destinado para você, da sua incumbência, ele diz isso. E mesmo quando surgir adversidade, ou a pessoa está o quê? Lidando com uma situação de alto estresse. Essa pessoa possui o quê? Ela vai possuir a habilidade de perceber quais são os pontos que causam estresse. E o que ela vai fazer com isso? Vai administrar a maneira como lidar com eles. E isso é rico, pessoal. Isso aqui ele está ensinando coisa extremamente rica para nós. Ele diz, assim, se domina por essas energias ou toma decisões baseadas em uma emoção passageira. E Daniel começa a dizer mais, traz outros exemplos. Ele fala, comunicar de acordo com o ouvinte. Sempre vai comunicar. Apesar como a pessoa com inteligência emocional reconhece e sabe que o mesmo que uma mensagem seja passada da mesma maneira para cada membro de um grupo de pessoas, ou seja, cada membro receberá e entenderá de um jeito diferente, por isso busca identificar-se a melhor maneira de comunicar-se com as pessoas para entender isso, o que aconteceu na verdade. Isso é a inteligência emocional identificada. Aquela pessoa que tem inteligência. E os sinais de quem não tem inteligência emocional? Ele também vai trazer um exemplo. Ele também vai trazer esse exemplo. Ele vai dizer assim, que a pessoa que não possui inteligência emocional, e agora estou falando de uma pessoa que não possui inteligência emocional. E ele vai trazer esse conceito dizendo o seguinte, a pessoa que não possui inteligência emocional só se sente satisfeita com um trabalho ou quando recebe elogio de outros. Olha, ele vai mudar aqui a versão. E isto demonstra quanto é inseguro. Quanto é inseguro. Culpar a si mesmo, ou seja, culpar a si mesmo e as outras. Essa pessoa que não possui inteligência emocional, a cada projeto que não se concretiza de maneira satisfatória, este profissional sem inteligência emocional distribui culpas. Ele está sempre culpando. Está sempre buscando alguém a culpar, inclusive a ele mesmo, por não ter feito tudo sozinho. Isso quer dizer que é uma pessoa que não possui inteligência emocional. Toda vez que se depara com um problema, esse profissional busca o quê? Busca culpar para ficar relacionado. Ou para ficar, reclamando. E dificilmente aponta soluções. Isso é tipo de pessoas que ele está falando aqui. Dificilmente ele vai buscar uma solução. Porque a solução que ele buscou já foi uma solução de culpar os outros. Já foi uma solução, e aí, só trazendo aqui um pouco desse contexto, eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa, e ela tinha essa característica. Ela sempre... mas engraçado é que tinha essa pessoa na empresa que eu trabalhava, ela tinha esse problema. Agora, assim, estudando o texto para que eu pudesse entender melhor, eu vim identificar essa pessoa.
Essa pessoa chamava para fazer um serviço, seja lá quem for, por mais inteligente que seja, mas quando dava certo, ela dava aplausos, elogios, mas quando dava errado, ela criticava, ela dava ideias, e quando ela fazia um erro, ela dizia, olha, mas foi culpa sua, eu deveria ter olhado melhor, deveria ter falado melhor com você, deveria ter dito melhor, você errou, mas nunca admitia que foi sobre a direção, o erro veio da direção dela, que ela mesma instruiu que fizesse daquela maneira. Mas ela dizia, olha, não foi eu. Eu costumava na sala de reuniões com diretores ter muita discussão, porque geralmente eu não, quando era comigo a situação, eu dizia, não, mas você mandou fazer desse jeito. Eu te disse que seria dessa maneira, mas você quis que seja desse jeito. Ele dizia, não, mas você sabia, por que você não falou comigo antes? Imagine como eram essas pessoas. Então, eu observando esse texto aqui de Daniel, o grupo que é o americano, que escreve aqui, eu estava identificando isto. Então, em situações de pressão, o que desperta fortes emoções pessoais, deixa-se levar-se por estas emoções e toma atitude e decisões precipitadas. E diz mais, tem dificuldade de comunicar-se com diferentes grupos de pessoas, tem dificuldade de comunicar com diferentes grupos de pessoas, pois não consegue compreender as limitações e a diversidade do outro. Isso é terrível. Ele classifica aqui. Mas há uma pergunta, ele deu as duas características que eu falei com vocês. Aqui a pessoa que é inteligente e emocional e aquela pessoa que não é inteligente e emocional. As duas características. Mas como desenvolver a inteligência emocional? O Daniel também vai descrever aqui. E ele vai escrever alguns fatores. Daniel também, ele vai escrever alguns fatores, ele vai escrever o seguinte, que o autoconhecimento, ele fala, um dos fatores, é quando mais a pessoa se conhece, mais consegue desenvolver inteligência emocional. Pois conhecer os seus limites, autocontrole é esse profissional que sabe que as suas emoções não o definem. Não define empatia e aprende a colocar-se no lugar do outro. Isso, ele está dizendo agora assim, como desenvolver isso? É você, ou seja, eu sei de algo, sei que uma pessoa desenvolveu algo, mas ela não conseguiu, e eu me coloco no lugar dela. Em vez de eu reclamar ou chamar a atenção dela, dizer, você errou, você fez, eu preciso me colocar no lugar dela para entender o que aconteceu. Isso ele está dando, essas características de desenvolvimento emocional. Isso estou falando em todo segmento, pode ser no questão evangélica, muitas vezes tem grupos evangélicos, estratégicos de pregação, de ensinamento, de sair para um lugar ou para outro, ou também no trabalho, onde você desenvolve trabalho para as pessoas, você entender o porquê deu errado, porque aquela pessoa errou desta maneira. Isso vai demonstrar que você está desenvolvendo inteligência emocional, em vez de você agir com emoção. Ou seja, sensibilidade, ele diz, é a inteligência emocional que está na capacidade de conhecer as suas emoções e as emoções dos outros. Ele diz isso. Ele segue, a inteligência emocional é o que vai permitir que você se torne um profissional mais eficiente e mais feliz. Ele encerra este contexto desse conceito, dizendo isso. Teria outros conceitos aqui para passar ou para falar para vocês sobre essas duas questões aqui de emocional e os obstáculos que já falei antes. Mas também, meus amados, eu quero também trazer uma questão bíblica e ver uma situação que aconteceu ali com Jesus. E isto aqui é uma situação de maturidade espiritual. Então, voltando ao texto de
Mateus capítulo 5, 44, ele diz uma coisa interessante. Jesus vai dizer algo interessante aqui. Ele diz: eu vos digo, amais os vossos inimigos, e orais pelos que vos perseguem, para que vos torne filho do vosso Pai Celestial, porque eles faz nascer o sol sobre os maus e sobre o bem. Ele faz chover sobre os justos e injustos. Jesus disse isso. Eu quero aqui classificar que naquela época que Jesus aparece pregando o Evangelho, Jesus Cristo vai identificar algo interessante naquele povo, porque aquele povo estava ali já desiludido, já cheio de dificuldade, e ali existia questões interessantes, porque antes de Jesus aparecer outro Jesus, era costume, assim diz os teólogos, que era costume aparecer outro Jesus pregando, outros profetas pregando sobre Jesus, e às vezes as pessoas seguiam a pessoa errada. E agora vai chegar Jesus, que é o Cristo, aquele prometido. E diz uma coisa interessante, que naquela época, ali, aquelas pessoas estavam cansadas de ser enganadas. Era um povo sofrido, era um povo que tinha várias doenças, até mesmo situações muito complicadas, muitos morriam, e ninguém importava um com outros. Tinha muita dificuldade. Tinha muita dificuldade. E Jesus chega nesse momento da dificuldade. Imagine Jesus com seus ministérios, dizendo, mas tanta gente sofrida, tanta pessoa com vários problemas. Imagine se Jesus estivesse pensando humanamente, o que ele diria? Essas pessoas não vão me seguir. Essas pessoas não estão nem aí para mim. Mas não era a função de Jesus. Jesus Cristo, ele disse, ele começou ao seu ministério. E o ministério de Cristo é o ministério de ensinamento. E ele começou a ensinar nas casas. Que a solução era a vida espiritual. E aquele povo precisa de ser ensinado e doutrinado. E Jesus começa também agora, o ministério das casas cresce, e Jesus vai para as praças. As praças também começam a encher, começa a trazer problema para as autoridades, porque começa a multidão. E Jesus disse, vamos para a montanha. E ali alguém deu ideia que na montanha Jesus poderia trabalhar esse povo espiritualmente, amadurecer esse povo espiritualmente. E Jesus traz esse texto, que muitos dizem que esse texto de Jesus significa os 10 mandamentos novos, no Novo Testamento. E disse Jesus dá várias dimensões para que o povo, para esse povo, vários mandamentos difíceis de ser cumprido, ao se destacar entre eles, Jesus agora vai dizer o seguinte: amar. Imagina os judeus ouvindo a palavra amar, mas como eu vou amar alguém que são perversos? Porque ali já tinha dificuldade entre si, muita dificuldade entre eles. Isso acontece em grupo, acontece em grupos familiares, acontece em trabalho, há dificuldade. Mas Jesus disse, olha, amar os seus inimigos é uma tarefa difícil. E ele também vai dizer no texto, abençoar quem te amaldiçoa. Olha, eu amaldiçoar, abençoar a quem amaldiçoa. Ele diz também, fazer bem aquele que te persegue, orar
pelos que querem o teu mal. Jesus começa esse discurso dizendo: olha, é preciso isso. Aqui Jesus coloca uma tarefa difícil e diz: quem não é uma tarefa que não é nada fácil. Esta tarefa que Jesus propôs ao seu povo e propõe a nós. Dizer que amar será uma tarefa fácil quando não é seu parente ou quando é seu próximo, é difícil. É uma tarefa difícil. Há um questionamento aqui. Amar, Senhor, eu tenho que amar estes judeus, eu tenho que amar essas pessoas que perseguem, eu tenho que amar este que me faz o mal, eu tenho que amar aquele que te maldiz, que me persegue, eu tenho que amar aquele que maldiz, eu tenho que abençoar aquele que está amaldiçoando a mim. Imagine que essas perguntas questionadas a Jesus, ele deve ter ouvido. Ele deve ter ouvido isso. E quando você chega, eu fico observando que quando a gente vai pregar o evangelho, que você fala de Cristo, a pessoa está passando uma vida miserável. Vai ver, a pessoa está desviada. E você vai falar de Jesus para ele, e ele está passando uma vida amargurada. E vem esse rapaz falar de Jesus para mim. Vê essa pessoa falar de Jesus para mim. Eu estou aqui desempregado, eu estou aqui passando uma dificuldade tão grande, e ele falar de Jesus, que Jesus tem solução. Que solução? Só que ele não entende. Ele não entende. E não estamos falando de vida física, está falando de uma vida espiritual. Ele está falando de uma vida bem sucedida, que é uma vida eterna. E Jesus está falando para aquele povo isso. Outra extremamente difícil é quando Jesus diz: abençoa aqueles que querem teu mal. Imagine na mente deles ali: como é que eu vou abençoar? Ele quer meu mal. Agora pare e pense. Como é difícil. Como é difícil você ter um inimigo que se põe seu inimigo e você ter que amá-lo. Essa é a condição de Jesus. É você ir fazer as pazes. Isso não é nada fácil, mas é a ordem de Jesus. Aquele que se põe a Cristo tem que ser. Extremamente difícil quando ele diz: abençoe eles, aquele que quer teu mal. Esta é a condição que Jesus propõe para aqueles que querem ser filho de Deus. Jesus vai dizer aos seus seguidores: esta é a condição, se vocês fizerem estas coisas, vocês tornarão filho de Deus. Ele está dizendo assim: mas ser filho? Jesus diz: esta é a condição. Para aqueles que querem seguir a Cristo, esta é a condição. Esta é os obstáculos que você tem que ultrapassar, que você tem que vencer. Ele está dizendo: amar, olha, que persegue, orar, abençoar aquele que te amaldiçoa. Ele está aqui colocando um crescimento. E diz: se vocês fizerem isso, vocês serão feitos filho de Deus. A palavra filho aqui no Novo Testamento, aqui no livro de Mateus capítulo 5, 44, quer dizer, a palavra filhos aqui em Mateus significa huios, em grego, que quer dizer maduros. Então Jesus está dizendo, se essa palavra quer dizer maduros, Jesus está dizendo, vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer para ser feito filho de Deus. Você precisa disso, você precisa de maduro. Essa é a condição. Porque Jesus deve ter falado isso, porque deve ter ouvido resistência, deve ter sentido, e Jesus conhecia os pensamentos daquelas pessoas. E eu digo a você hoje aqui,
Você de fato é ruiós? Ou seja, maduros? E eu quero dizer aqui no livro de... Aqui há uma questão de ruiós. Mas também você vai dizer assim, mas pastor, lá no livro de Romanos, capítulo 8, 16, diz outra coisa. Porque Jesus está dizendo para ser filho, você tem que amar, perdoar, orar porque você persegue, e abençoar aquele que amaldiçoa você. E se eu fizer só isso, e se eu fizer só isso, eu já posso me ser tornado um filho de Deus? Aí é outra história. Mas Jesus disse isso. Mas vamos ler no livro de Romanos capítulo 8, 16. Compreender melhor. Ele diz: o próprio Espírito testifica como nosso Espírito que somos filhos de Deus. Opa! O nosso Espírito, o próprio Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como é isso, pastor? E aqui eu quero trazer para vocês que a palavra filho, no grego original, que aqui está escrito, chama técnico, que quer dizer criança, ou seja, filhinhos. Aqui Jesus está dizendo, olha, testifica, criança ela é pura. Aqui é diferente de lá. Lá ele está falando do filho ruiós, filho maduro. Mas aqui ele está falando, filho, criança, é o que? É nascer de novo. A palavra é nascer de novo. Filho de Deus, ela vem do Espírito, da obra do Espírito. Se tornar filho de Deus, vem da obra do Espírito. E por isso que Jesus disse, qualquer que pedir o meu Espírito, eu vos dou. Pois aquele que invocar o meu nome será salvo. Agora é com você. Mas, para se tornar, meus amados, filho de Deus, é preciso nascer de novo, no Espírito. Ele quer dizer isso. E Jesus disse uma coisa interessante. Ele diz em João capítulo 3, versículo 3 a 6. Como será isso? De que maneira? Ele disse assim, ó, Jesus disse assim, ó, Jesus, ele é claro. E ele é claro quando diz que um cristão deve nascer de novo, se quiser ver o reino de Deus. Aqui o alerta. E diz lá no livro de João 3, diz assim, e Jesus respondeu dizendo-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então é óbvio que Jesus não está falando de nascimento de uma segunda vez, ou seja, fisicamente. Ele está falando de um novo desejo de transformação espiritual. Jesus está falando disso. Ele está dizendo assim, olha, para vocês aqui, na questão aqui do sermão da montanha, olha, é preciso que você nasça de novo. É preciso que vocês renasçam no Espírito. É preciso que você quer meu Espírito, eu te dou. Você quer a conexão com Deus, só pode através do Espírito, quer através da carne, não. Jesus está dizendo isso para eles. E é para isso, é preciso, mas também tem que vencer aquela dificuldade, aqueles obstáculos que foi imposto, que não é obstáculo, basta crer e acreditar, é ser transformado. Jesus está dizendo isso, se não for dessa maneira, não vai conseguir. Então, meus amados, Deus quer um relacionamento contigo, Ele quer esse relacionamento, porque o desejo do nosso Deus
é que você cresça e amadureça na presença dele. Ele diz isso aqui claramente. Mas a gente, por que Jesus disse isso? Vamos ler no livro de Romanos, o que está lá escrito, Romanos 13, voltar um pouquinho, Romanos 13. Diz assim, por que isso? Porque se viver de segundo a carne, olha o que ele está dizendo, a importância desse texto, a importância de Cristo, que ele está chamando a atenção do nascimento, de ser novo, de novo. Porque quando você recebe a Cristo, você é uma nova criatura. Você recebe a Jesus, é preciso agora você ter um crescimento maduro. E não pode mais viver segundo a carne. Jesus diz o seguinte, ele vai dizer aqui no texto, ele diz o seguinte, olha, ele está dizendo no texto 13, diz o seguinte, por quê? Por que isso? Por que esse cuidado? Por que isso que Jesus tem esse cuidado? Ele disse, porque se viver segundo a carne, caminhais para o quê? Olha que situação. Ele está dizendo, se você andar segundo a carne, você não vai a lugar nenhum. Se você andar segundo a carne, você vai morrer. Porque o pecado, a carne vai levar você a um pecado, vai levar você a situação difícil, vai levar você até a morte. Assim diz o texto, que você morre. E você percebe que por causa do pecado muita gente tem morrido. Porque leva a situação terrível de uma. Você pode pensar, mas o pecado pode ser uma coisa. Não, você vai ver das mais extremas situações difíceis que o pecado leva. Ele diz, não pode. Ele diz que leva à morte. O texto está bem claro aqui quando ele diz leve à morte. Se viver segundo a carne. E não vai ter nada na vida. Mas também, então, a alegria te destampa quando ele diz, mas se pelo Espírito mortificado os feitos do corpo, certamente, olha o que ele está dizendo, viverás. Oh glória. Oh glória. Se você consegue mortificar a carne, você será fortificado no Espírito e você terá vida. Assim diz o texto. Aqui é bem claro quando diz isto. Então, meus amados, temos que deixar o Espírito dominar a nossa carne. E só assim seremos mortificados para nos tornar. E aí nós conseguimos tornar filhos de Deus, conseguimos o elo com Deus, conseguimos falar com Deus através do Espírito, porque o seu Espírito está, soberano sobre a carne. O Espírito vai estar assim, mas se viver, deixar a carne dominar o seu Espírito, só tem um caminho, a morte. Então vamos compreender melhor Romanos capítulo 15. Por que essa preocupação? Por que essa preocupação de trazer e de levar? Porque o que eu posso observar é que algumas pessoas que recebem Jesus, ele não pode receber Jesus apenas por emoção. Não pode receber Jesus apenas porque viu um louvor bonito, ou porque viu um pregador pregar claramente bem. Não. Você precisa compreender o que é receber Jesus, o que é seguir Jesus, porque você precisa de Jesus, você precisa de Deus. E você precisa ter esse contato com Deus, porque é difícil. Olha só como é difícil a vida das pessoas sem Deus. É dolorosa e sofrida. É dolorosa e sofrida. Você precisa dele. Você precisa do Senhor. E se você é evangélico, você é filho de Deus, e você só vai ter intimidade com Deus através do Espírito de Deus. E para isso requer huios, maturidade. Eu estou até falando grego. Você não pode ser técnicos, ou seja, criança. E o texto também diz, que herdeiro. Eu quero dizer que para você conseguir isso, você tem que ser huios, ou seja, filho maduro de Deus. Para você conseguir chegar até Ele, conseguir ter intimidade com Ele. E o texto 15
O versículo 15 vai trazer algo aqui interessante. Por que isso? Por que todo esse ensinamento? Porque ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha o que ele está dizendo. Você não recebeu, porque depois de todas as etapas que eu falei aqui, que Jesus impôs àquele povo, e está impondo também para nós, e é assim que tem que ser, que se você não observar esse texto, será que você tem observado esse texto? E você tem cumprido o que ele disse? Será que você tem observado esse texto de Mateus capítulo 44? Será que você tem compreendido? Será que você tem entendido esse texto? Será que você está dentro desse contexto? Você já percebeu, já olhou, já observou? Será que você diz, Jesus porém vos digo, amai? Será que você ama os inimigos? Orai pelos que vos perseguem. Será que você ora pelo aquele que persegue você? E Jesus disse, para que vocês tornem filho de Deus. Ele disse, não tem outro jeito. Celestiais, será que você ama? Será que você ora por aqueles que diz coisa a você terrível? Há coisas terríveis. Jesus disse, é preciso que você ore. Imagine, eu vou criar aqui uma ensinação dizendo o seguinte: Senhor, e agora tem o Espírito de Deus. E Jesus pode perguntar assim: você ama aquele que maltrata você? Você ora por aquele que persegue você, que diz coisas terríveis de você? E Jesus disse: você abençoa aquele que só maldiz você, que só amaldiçoa você. Você abençoa essa pessoa. Jesus pergunta: você faz isso? Você quer o bem àquele que quer o teu mal? E se você venceu esses obstáculos, você se torna esse filho? Ou será que você é técnico, que você é criança ainda? Está na mesmice dizer, eu não perdoo, eu não aceito, Deus é Deus e eu sou eu. Não entra no reino. Não é um crente maduro. Não vai amaldiçoar, vai viver por emoção. Vai viver por emoção. E aí, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Porque não é o que o texto, não é que as escrituras dizem, está escrito, porque o que Jesus veio aqui foi coisa séria. Ele veio passar coisa séria, sincera e honestamente, para que você possa estar no reino do céu. Jesus fala isto. Isso não é nada fácil, Isaías. Mas precisamos vencer essas barreiras, passar por cima disso. Porque ele vai dizer assim, olha, e todo aquele, versículo 14, Romanos diz, Romanos 8,14, ele diz o seguinte: e todo ele vai dizer uma coisa interessante aqui no 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E que espécie de filho você é? Você é ruiós? Ou você é técnico? Ou você é maduro? Ou você é criança? E aqui, porque observe só, também o texto vai dizer que você será esse filho, você será herdeiro. Agora eu te pergunto, se você é uma criança, quando os pais morrem que deixam herança, você pode possuí-la? Usufruir? Não, porque você é de menor. Você precisa amadurecer, chegar à idade também. Isso em outro contexto. Mas aqui ele diz: e todo aquele é guiado pelo Espírito de Deus. Esse é filho de Deus. E para encerrar, ele diz, versículo 15: por que essa preocupação? Porque não recebestes
um espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, ou seja, papai. Isso que ele está dizendo. Então, amados, a sociedade está esperando por você a manifestação dos filhos de Deus. Espera por isso. A igreja espera por esse crente maduro. A igreja não quer um crente vivendo uma vida de emoções, mas uma vida madura, ter emoções. Então, meus queridos, vamos orar aqui. Aqui eu encerro essa fala dizendo o seguinte: você não recebeu um espírito você recebeu um espírito maduro. Então você precisa amadurecer. Então quero convidar a você em sua casa, em seu lar, convidar agora nesse momento você fechar seus olhos e conectar com Deus nessa hora. Você ouviu a palavra de Deus? Ouviu como é que Jesus quer que seja? Como é que Jesus quer que você prossiga daqui para frente? De que maneira é que você deve se comportar? Então você agora vai pedir ao nosso Deus, nesse momento, onde você está, em sua casa, que você quer ter esse contato, quer sim ter relacionamento com Ele, e que você precisa ser fortificado no Espírito. Você quer isto, você precisa dEle, você precisa do Senhor estar conduzindo você, que o Espírito Santo o fortifique você na palavra de Deus. Então a hora é essa, meus amados, a hora é essa aqui. Então Jesus convida você nesta noite, convida você nesse momento, nessa hora de oração. Você pode colocar nos pés aí uma pessoa que está distante. Você deve conhecer alguém aí que está distante dos caminhos de Jesus, ou que enfraqueceu na fé, ou que precisa ser amadurecido. Você precisa ir até esta pessoa agora e falar com esta pessoa. Você precisa dizer a ela: Jesus ainda ama você. Você precisa dizer a ela que Jesus ainda tem interesse com ele, e que Jesus não abandonou. As lutas, os conflitos do dia aconteceu, a dificuldade, a adversidade surgiu, mas o Senhor ainda está no céu e com a mão estendida, os braços abertos, esperando você, onde você estiver. Ele é Pai, Ele ama você. Você vai dizer a essa pessoa isto. Você não pode passar despercebido. É você ver uma pessoa em sofrimento e você orar para aquela pessoa. Ainda que aquela pessoa um dia andou nos pés de Jesus, mas ela desistiu de Cristo, ou abandonou porque não suportou o peso, a pressão, e se afastou de Jesus. E você, como servo de Deus, é a sua função você ir até essa pessoa. É a sua função você fortalecer essa pessoa. Aquela pessoa, às vezes, sentiu, você sabe que as emoções têm reações tanto benéficas como maléficas. E você precisa trazer o benefício de falar de Jesus para essa pessoa, e fortalecer, e ensinar, e dar o leite, como Paulo disse. Talvez Paulo viu naquelas pessoas a dificuldade de compreender o Evangelho de Cristo, e Paulo volta a ensinar para ser aquele povo se tornar um povo maduro. E você, como discípulo de Cristo, é preciso fazer isto. E nesta noite eu convido você a fazer esse compromisso com Ele. Isso é sério. As pessoas sofrem. E nesse momento de pandemia, meus amados, há alguém que precisa de uma ligação, alguém que precisa de uma palavra. As pessoas são atacadas de várias maneiras. Financeiramente, é atacada com enfermidade, é atacada dentro de casa com palavras que joga para baixo.
E a sua função como discípulo de Cristo é fortalecer essa pessoa emocionalmente, conversar com ela que está vivendo uma vida emocional, uma vida de dificuldade. Então nessa noite, você faça esse compromisso com Ele, fala com Deus, ore por Ele e diga a Ele que Jesus quer nova vida, quer que Ele se torne um crente maduro. Você vai dizer a Ele que se tem obstáculo na vida dele, que Jesus queira orar para tirar os obstáculos, e que ele tenha um crescimento brilhante, e que o obstáculo não é motivo para ele se afastar de Cristo. O obstáculo não é motivo para ele jogar a toalha. Não é. Não é. Não é mesmo. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso. É um Deus que vence todas as coisas. O Deus que você serve é um Deus que fortalece. O Deus que você serve não tem obstáculo. O Deus que você serve não tem essas questões emocionais que afastam dele, de Deus mesmo, e da própria pessoa, até de você próprio. Não, é o Deus que você serve, é um Deus poderoso. Um Deus que te ama. É um Deus que entende você como filho. É um Deus que adora você. Um Deus que quer bem a você. E você precisa dele. Não afaste. E a nossa função como discípulo de Cristo é fortalecer essas pessoas, é verificar essas pessoas, identifique essas pessoas e fortaleça com a palavra do Senhor. Porque você não quer que essa pessoa se perca. Um dia, quem sabe você conhece alguém que esteve aqui nessa igreja e está afastado. Quem sabe que você conhece alguém que andou aqui na igreja e ela se afastou porque viu algo aqui e criou para si um obstáculo, mas que você precisa agora dizer a ela: olha, o Deus ainda ama você, que acima de qualquer coisa Ele é Deus e poderoso. E vença isso com a tua palavra. Santo e eterno Deus, todo-poderoso que está no céu, santo, santo é o teu nome. Não existiu um Deus tão grande como tu. Não há um Deus tão poderoso como o Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por este conceito de pregação. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pude aprender, e as demais pessoas podem aprender, que é capaz andando contigo. Obrigado, Senhor, porque há pessoas de extrema inteligência para trazer conceitos que fortalecem através da escrita. Obrigado porque naquele dia Jesus, quando Ele veio aqui, Ele abriu os olhos. Então, meu Senhor, visita, ó Deus, essa pessoa que está em sua casa agora. Há pessoas, Deus, passando por luta. Há pessoas enfrentando até mesmo a enfermidade. Há pessoas enfrentando até mesmo a questão financeira difícil, mas que precisa do Senhor. Então, meu Senhor, visita o meu Pai. Visita a casa dessa pessoa. Toca agora nesse coração que está batido. Toca naquele coração, ó Deus, que está distante, que está amargurado, triste. E renova esta pessoa. Ó Deus, quem sabe então a mãe, Deus, nesse momento, que tem um filho que um dia andou nos teus caminhos, mas está seguindo um caminho que pode trazer dificuldade, ou até mesmo a morte, porque é o caminho do pecado. Mas o Senhor, nesta noite, eu peço ao Senhor, ó Deus, visita essa mãe, fortalece essa mãe, e toca no coração daquele menino, para que ele possa, meu Deus, para que ele possa se desviar do mal, e voltar para os teus pés, para ter uma vida eterna. Ó Deus, visita agora aquela casa que, quem sabe, Senhor, tem pessoa com essa pandemia, ó meu Deus, que perdeu seus empregos, às vezes não tem recurso, está passando por luta, por dificuldade, mas o Senhor, Deus, é poderoso, o Senhor pode. Ó Deus, visita agora, meu Pai, em nome de Jesus, esta casa, e abre as portas de emprego para aquela pessoa que está ali, ter pelo menos sustento, para ter a vida e verificar uma vida para honrar seus contratos. E que não tem condições. Tem pessoas, meu Deus, que estão passando por dificuldade de enfermidade e não tem nem dinheiro para comprar remédio.
Mas o Senhor é Deus. O Senhor pode. E eu oro para essa pessoa. Ó Deus, levanta-se, fortifica-se, manifesta-se o teu poder na vida dessa pessoa. Está precisando da tua ajuda. Ó Deus, visita também, Senhor, o coração daqueles. Visita, Deus, tem pessoas que nesta hora estão chorando. Tem pessoas que nesse momento está chorando porque está sentindo a falta do seu querido, aquele que partiu, aquele que morreu, que não está mais aqui entre nós. Mas às vezes, quem sabe, está chorando porque não vai ver mais, porque desceu o seu Senhor Jesus. Então fortalece essa família. Fortalece, meu Deus. Vá agora ao Senhor e fortalece, dando força a essa família para resistir, porque o Senhor pode fazer isso. Talvez nós não podemos, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor que dá paz, o Senhor que dá tranquilidade, o Senhor é Jesus, o Senhor é pacificador, o Senhor pode visitar. E eu peço nesta noite, visita meu Pai, visita meu Deus, esta pessoa agora, onde ela estiver, estiver em casa, ou até mesmo no carro, vem dirigindo, cheio de emoção, com sentimento. Como eu vou chegar em casa agora? Eu não vou ver meu filho. Ou quem sabe aquele que diz, quando eu vou chegar em casa e não vou ver minha esposa? Então, meu Deus, visita agora, nesta noite, esta pessoa e conforte o coração dessa pessoa. Visita, meu Deus. Te peço, Senhor, isso é nossa oração, que Deus o assim conceda a paz no seu lar. Que Deus transforme a tua vida e você continue sendo um crente maduro espiritualmente. Que Deus abençoe você agora e para todo sempre. Amém.